Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se, ativem o sininho de notificações. Assim vocês receberão mais conteúdo. Gostaria de pedir a vocês, inscritos e não inscritos, para que colaborem e compartilhem os nossos vídeos. Obrigado. Hoje vamos narrar a assustadora história da boneca Penélope e sua relação com a sua dona, Maria. Em uma noite escura e chuvosa, quando Maria encontrou aquela boneca, então ela ficou fascinada por aquela boneca abandonada em seu quintal. Para ela, ela deu o nome de Penélope. A boneca era extremamente assustadora. Os seus olhos eram de vidro e vazios, e um sorriso sinistro brotava do seu rosto. No entanto, Maria sentiu um estranho fascínio por aquela boneca, e então decidiu levá-la para sua casa e torná-la um objeto de sua adoração. No início, tudo parecia normal. Maria colocou Penélope em sua prateleira no seu quarto e adormeceu ali tranquilamente. Mas assim que o relógio bateu meia-noite, coisas estranhas começaram a acontecer. Maria acordou com aquele choro suave vindo do quarto ao lado. Assustada, ela encontrou aquela boneca se movendo sozinha, e dos seus olhos de vidro sangue escorriam. Aquilo parecia muito macabro e assustador. Maria então entrou em pânico e tentou se livrar daquela boneca. Mas toda vez que ela o fazia, a boneca sempre voltava. Cada vez mais aterrorizada, Maria percebeu que Penélope tinha um poder sombrio sobre ela. A boneca parecia saber tudo sobre os seus medos mais profundos e se aproveitava disso para assombrá-la. As noites para Maria então foram se arrastando, permeado por o riso maligno daquela boneca, seguido por aparições assustadoras. Maria sentia aquela presença constante ao seu lado, como se ela estivesse sendo observada o tempo todo. Naturalmente, a jovem então começou a perder o seu sono e também parecia perder a sua sanidade. Desesperada, Maria procurou ajuda de especialistas em fenômenos paranormais, mas ninguém parecia conseguir se livrar da terrível boneca Penélope. Penélope parecia indestrutível e sua influência maldosa só crescia. Sem opções, Maria decidiu investigar o passado daquela boneca. Foi aí que ela descobriu que Penélope havia sido possuída por um espírito vingativo de uma criança que morrera tragicamente. O espírito parecia buscar vingança contra todos que tivessem qualquer conexão com a sua morte. Maria então começou a perceber que a única maneira de se libertar daquele pequeno demônio que a assombrava era encontrar os restos mortais da criança e dar-lhe um enterro adequado. Com a ajuda de um médium, então, ela localizou o túmulo abandonado e dessa maneira ela realizou ali um ritual para libertar o espírito daquele sofrimento. Com o sacrifício e determinação de Maria, Penélope parece que finalmente havia encontrado a calma. A boneca então voltou a ser apenas um objeto inofensivo e decorativo. Mas Maria sabia que jamais poderia esquecer aquela terrível experiência sobrenatural.
Desde então, Maria nunca mais viu a boneca Penélope novamente. Mas, às vezes, em noites chuvosas e escuras, ela ainda sentia um arrepio em seu corpo, como se aquela boneca estivesse a observá-la de algum lugar distante, esperando por um momento certo para retornar e retomar o seu domínio macabro e assustador. Anos se passaram então desde que Maria enfrentou os horrores provocados por aquela boneca. Ela então começou a tentar levar uma vida normal, deixando aqueles eventos aterrorizantes para trás. No entanto, Maria sabia que o mal ainda estava lá fora. Ela o pressentia, esperando por uma oportunidade para voltar a assombrá-la. Uma noite, Maria acordou com aquela sensação de que algo estava errado. Então, ela se levantou de sua cama e, ao abrir a porta do quarto, ela viu no corredor sinistro e escuro. Então, seu coração começou a acelerar e um arrepio percorreu todo o seu corpo quando ela se deparou com aquela sombra maligna. Parecia ser a sombra de Penélope, a mesma boneca que ela havia se livrado anos atrás. Enquanto Maria caminhava por aquele corredor, então, as luzes começaram a piscar e falhar, mergulhando-a na escuridão com aquela sombra maligna. Os sons de passos leves e rápidos ecoavam à sua volta. Ela começou a sentir novamente como se fosse uma presa, caçada por aquele demônio maligno. Sim, a sombra da maldita boneca Penélope. Dessa maneira, ela tentou voltar ao seu quarto, tomada por aquele desespero. Ao abrir a porta do seu quarto, então, ela se deparou com aquele vulto sombrio. Era Penélope, mais aterrorizante do que nunca, com aqueles seus olhos vazios que brilhavam como o fogo do inferno, com aquela luz vermelha e sinistra. Enquanto isso, aquela sombra se movia rápida e silenciosamente em direção de Maria para atacá-la. Em desespero, tomado por conta daquela maldita aparição, Maria correu para se esconder. Mas aquela boneca parecia saber cada movimento que ela fazia. Penélope era implacável em sua perseguição. Ela parecia não descansar até que levasse Maria à loucura e também à morte. Em alguns segundos, em sua mente, Maria começou a se lembrar do que havia aprendido com aquele médium anos atrás. Ela então começou a seguir o seu instinto e correu para um porão, onde se trancou em uma sala escura, rezando para que Penélope não a encontrasse. Mesmo assim, ela ainda ouvia aqueles passos sinistros do lado de fora. A terrível boneca perseguia Maria, arranhando as paredes e soltando risadas assustadoras. Mas agora parecia haver algo diferente. Maria podia sentir uma presença além da boneca. Sim, uma entidade maligna que controlava Penélope e estava determinada a fazer dela sua próxima vítima. Enquanto Maria se agachava naquela escuridão para fugir daquele demônio, o medo a consumia. Uma respiração sibilante e profunda ressoou pelas paredes. A entidade maligna parecia se aproximar cada vez mais. Era uma energia tão escura e terrível que fez Maria tremer de tanto medo. De repente, uma explosão ensurdecedora ecoou naquele porão, fazendo o chão tremer. Aí, a boneca Penélope foi lançada para longe e a presença maligna parece ter desaparecido. Maria então permaneceu imóvel, incapaz de entender o que havia acontecido. Quando a poeira abaixou, Maria se arrastou para fora daquela sala escura, tremendo de medo. O porão estava em ruína e Penélope estava destruída em vários pedaços. Foi aí que uma figura sombria em pé apareceu naquele porão e olhando para ela com aqueles olhos demoníacos. Sim,
parecia ser o espírito vingativo da criança que havia possuído aquela boneca anos atrás. Agora livre de sua prisão, o espírito buscou vingança não apenas em Maria, mas em todos aqueles que haviam tentado ajudá-la a se livrar do seu sofrimento. Com um grito arrepiante, aquele espírito se lançou em direção a Maria, cortando o ar com uivos perturbadores. Maria então ficou ali estática, paralisada de tanto terror, e em um instante a escuridão engoliu tudo que estava por ali. Desde então, Maria nunca mais foi vista. Aquela casa permaneceu abandonada. Uma lembrança sombria de uma história assustadora e sobrenatural sobre a boneca Penélope ficou pairando no ar. Aqueles que ousavam entrar naquela casa afirmavam que ouviam risos malignos e sentiam presenças ameaçadoras, como se uma entidade vingativa ainda permanecia à espreita naquela casa, à espera de uma próxima vítima. Afinal, o que aconteceu com Maria? Boa noite.